Nos últimos dias rolou um boato por aí de que Tami Miranda seria contratado para fazer uma propaganda de Dia dos Pais da Natura. Eu digo boato porque, pelo que eu li, na verdade ele não foi contratado para isso, tá? Mas isso aqui não vem ao caso nesse vídeo. O que vem ao caso é que as pessoas entenderam dessa forma e houve todo um alvoroço por conta disso, tá? Que alvoroço foi esse? Bom, em primeiro lugar, caso alguém esteja no mundo da lua, né, e não saiba, Tami Miranda é transexual. Nasceu mulher, mas se identifica psicologicamente como homem, tá? Ou seja, tem identidade de gênero masculino, e passou a viver como homem. Mas aí acontece que muitas pessoas acharam muito estranho e reclamaram porque, na verdade, a Natura estaria colocando ele como um pai, sendo que ele não seria um pai, porque ele não seria um homem, né? Porque é do sexo feminino. Mas a esquerda discordou disso e começou dizendo que não, que ele é um homem, tem que ser reconhecido como um pai, e começou a tratar todo mundo que discordasse disso como transfóbico. Tá? Então a discussão gira mais ou menos por aí, teve gente querendo boicotar a Natura, mas a questão aqui é, Tami Miranda é ou não é um pai? Essa é a questão aqui, é isso que está no debate entre essas pessoas. Tá? E o outro ponto é, quem não acha que Tami Miranda pode ser reconhecido como um pai, necessariamente uma pessoa transfóbica, como a esquerda está colocando? Então é basicamente sobre essas questões aqui que eu vou tratar no vídeo. E antes de mais nada, eu preciso deixar claro que eu não tenho nenhum problema com o que supostamente aconteceria, né, de Tami Miranda representar os pais numa propaganda da Natura. Então aí vocês vão dizer, ah, não, então tu tá do lado da esquerda, tu concorda completamente com eles. Não, também não é bem assim. Eu acho que a gente tem que respeitar, assim, a identidade de gênero das pessoas. Só que existe ainda um problema aí, né, que é uma manipulação de significados das palavras que a esquerda costuma fazer, e isso gera muita confusão. Então vamos começar por esse ponto. O ponto central de tudo isso é, o que é um pai? Se a questão é essa, se Tami Miranda é ou não é pai, então a gente precisa entender o que é um pai, né? Para a gente classificar alguém como algo, né? Se fulano é um X, então a gente precisa entender o que é um X, né? Saber a definição, o significado de X. Então o que é um pai? Claro, o pai é aquele que cuida, né? É aquele que cria os seus filhos, mas para ser pai não basta apenas cuidar e criar, né? Porque então a mãe também seria um pai. Então para ser pai tem que ser homem. E veja bem, não adianta vir, mas tem mães que são mães e pais, porque fazem o papel de mãe e papel de pai. Não. Aquele que faz o papel de pai não necessariamente é pai. Papel de pai não é sinônimo de pai. Tá? Então a mãe que faz o papel de pai é mãe, que faz o papel de pai, ela não é um pai. E aqui outro parêntese, né? Eu vi pessoas de esquerda falando algo mais ou menos nessa linha, mas então o que seria fazer o papel de pai? O que é o papel de pai? O papel de pai é diferente então do papel de mãe? Eu acho engraçado isso, porque a esquerda, né, é contra essas supostas construções sociais, algumas são, outras não. Então, já que é para desconstruir tudo, então não seria tudo a mesma coisa? Não faz muito sentido ver a esquerda falando em papel de pai. E outro parênteses aqui, quando eu falo esquerda, eu tô falando mais da esquerda identitária, tá? É óbvio que não é toda a esquerda aqui. Mas voltando, para ser pai tem que ser homem. Então isso é um pré-requisito. Então tá tudo resolvido? Não, não está resolvido, porque ainda assim as pessoas discordam no significado de homem. O que é ser homem? É ser do sexo masculino ou é ser do gênero masculino? Então a confusão continua. E aí o que acontece? O pessoal mais de direita entende que o significado da palavra homem está atrelado mais ao sexo, enquanto o pessoal mais de esquerda entende que está atrelado mais ao gênero. Bom, e quais são os fatos? Os fatos é que, antigamente, sexo e gênero era tratado tudo como a mesma coisa, e a palavra homem era designada aos indivíduos do sexo masculino, mas que também, supostamente, teriam o gênero masculino, né? Então a palavra homem sempre foi atrelada às duas coisas, ao sexo e ao gênero, mesmo que não se entendesse gênero da maneira que a gente entende hoje. Só que aí, quando se percebeu, né, que existem essas duas coisas, né, não são sinônimos, aí se separou gênero de sexo e muitas palavras, como por exemplo a palavra homem, ficou no meio, tá? Então, o que é o homem, afinal?
Qual é a essência do homem? Ela está mais ligada ao sexo ou ao gênero? Então existe essa divisão de entendimentos. Eu entendo que o homem está mais atrelado ao sexo. Tá? Oficialmente, assim, parece que o homem é um indivíduo do sexo masculino. Mas, por outro lado, eu acho que o que mais importa numa pessoa, a essência do ser, está na mentalidade e não no seu corpo, né? Nas suas genitais, na sua produção de gametas. Tá? Eu acho que isso é um detalhe. A essência do ser está na mente, no aspecto psicológico. Então, sob esse ponto de vista, é muito válido preferir a explicação do gênero, né? Atrelar a palavra ao gênero. Mas assim, independente disso, de toda essa discussão, por uma questão de consideração à pessoa, como a pessoa se entende psicologicamente como um homem, eu acho muito válido se tratar como homem, né? Nem que seja socialmente. Embora, biologicamente, né, o seu corpo seja um corpo feminino, né? No caso da Tami Miranda. Feminino que está masculinizado por hormônios, claro, mas o sexo é feminino. Então, se o homem é o indivíduo do sexo masculino, então Tami Miranda não é pai, tá? Ele não é do sexo masculino. Se é do gênero masculino, então Tami Miranda é pai. Então faz todo sentido a propaganda. Então o problema está aí, as pessoas têm que se entender no significado das palavras. Não adianta cada um entender uma palavra com um significado e ficar aí nessa briga maluca aí. E parece que o pessoal de esquerda não entende muito isso, né? Porque acham que o simples fato de uma pessoa dizer não, mas ele não é um pai, não faz sentido a propaganda, parece que eles acham que isso é uma prova de que a pessoa é transfóbica. Eu acho que muita gente que faz isso realmente é transfóbica. Mas ela pode não ser transfóbica, pode ser que ela simplesmente esteja confusa, né, com essa questão do significado das palavras. Ou se ela não está confusa, se ela entende que a esquerda entende pelo gênero, ela não aceita esse significado. Aí tu pode pensar, poxa, mas isso não é motivo para tu ir lá e dizer que não é pai. Olha, aí que tá, tu não pode entender as outras pessoas por ti mesmo. Pra ti pode não fazer sentido, mas pra pessoa pode fazer sentido, tá? Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Geralmente essas pessoas que não aceitam essas manipulações de significado das palavras pela esquerda, elas têm essa preocupação, esse compromisso com a verdade, com a organização. Isso é isso, outra coisa é outra coisa. Se a gente começa a misturar as coisas, dá problema. Então, o fato da pessoa se incomodar com essa mistura de significados, eu acho muito legítimo, sim. Tá? Eu acho compreensível, isso vai do perfil da pessoa. Então, o que acontece aí é uma confusão de significados das palavras e grande parte dessa confusão vem dessa mania da esquerda de distorcer ou de mudar, de manipular bruscamente os significados das palavras, tá? Isso acontece com outras palavras também, com estupro, com machismo, racismo. Eu não estou dizendo que sempre está errado, né? Eu acho que a questão de sexo e gênero é uma distinção muito importante, tá? Mas tem vezes que a esquerda simplesmente pega uma palavra que sempre foi usada de um jeito e de uma hora para outra muda, sem dar muita explicação, e sai por aí falando de acordo com um novo vocabulário e espera ainda que as pessoas entendam, né? Eles criam toda uma confusão e não entendem que eles mesmos estão criando aquilo que eles estão enxergando como transfobia, né? No caso aqui do assunto que a gente está tratando. E aí tinha gente também fazendo comparações, dizendo que, como assim, tu te importa mais com o fato de um homem trans fazer uma propaganda como se fosse um pai do que com o abandono parental, por exemplo. Aí começa a fazer essas comparações, né? Sendo que o Tami fazer essa propaganda, isso é um evento, é uma coisa que aconteceu agora, assim, é um evento que está bem aparente para todos. Abandono parental é uma coisa que todo mundo sabe que existe e que todo mundo sabe que é errado. Da mesma forma que estupros, roubos, assassinatos, etc. Não faz sentido do nada uma pessoa se manifestar dizendo o abandono parental é um absurdo, sabe? Não faz sentido essa comparação, sabe? É um evento que aconteceu, a pessoa observa esse evento e fala sobre isso, sabe? Eu acho uma bobagem ficar fazendo essas comparações. Então, no caso específico de Tami Miranda, eu acho aceitável tratar como pai, né, em respeito à sua identidade de gênero, mas eu entendo que é um problema essa coisa de ficar manipulando o significado das palavras. A esquerda tem um péssimo hábito de fazer isso,
tá? E ainda espera que esteja tudo certo, né? Que as pessoas entendam perfeitamente. E aí quem não entende é taxado, sei lá, de preconceituoso, de fascista, de istas e o que quer que seja, tá? Então eu entendo também o outro lado, eu acho que parte dessas pessoas que se manifestaram, na verdade, se manifestaram por essa confusão conceitual e por não gostarem disso. E sim, eu concordo que uma grande parte dessas pessoas com certeza são pessoas transfóbicas.